Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito do cálculo que você faz para o seu cliente antes de ingressar com a ação. Meu nome é Marcelo de Carvalho Santos e esse é o Dicas de Ouro da Advocacia. Como eu ia dizendo, nós vamos falar a respeito daquele cálculo que você faz à mão quando o empregado vai te consultar para entrar com o processo. Você vai fazer a entrevista com ele, vai tomar os dados dele, vai colher as informações a respeito dos fatos, vai dizer para ele que fatos se traduzem em quais direitos, e a pergunta que o cliente vai fazer, inevitavelmente, é: doutor, qual que é o valor da ação? Quanto daria essa ação? Aí você vai calcular, você vai fazer aquele cálculozinho de padaria, mas vai fazer ali um cálculo. Gente, digam sempre para o seu cliente, isso é uma mera expectativa. Você tem que deixar muito claro para o cliente que o processo pode dar mais ou pode dar menos. É mesmo, é? Nunca, em hipótese nenhuma, exagere no valor do processo só para pegar o processo. Eu, por exemplo, já deixei de pegar muitos processos. Por quê? Porque o cliente veio até mim, eu não sabia, mas ele já tinha ido em outro advogado. Quando eu calculei, antes do cliente assinar a procuração, quando eu calculei, ele falou: nossa, doutor, mas eu fui em outro advogado, ele disse que o processo dá o dobro desse valor. Aí o que eu digo para o cliente? Então a calculadora dele deve ser diferente da minha, porque isso é matemática. Processos trabalhistas nós não temos grandes equações, nós não temos trigonometria, é matemática básica, são as 4 operações, uma regra de 3. Então não tem segredo. Se você calcular horas extras, você não tem como estimar danos morais, você tem que sempre deixar muito claro isso para o cliente. O juiz arbitra o valor que der na cabeça dele. Que merda. E muitas vezes você ganha em primeira instância um valor bom, chega no tribunal, o valor cai lá embaixo. Então muitas vezes acontece de você fazer uma projeção, fazer um cálculo aproximado do valor potencial da ação, mas sempre muito realista, e chegar no final do processo, o processo dá menos do que você calculou. E dá menos do que você calculou por quê? Porque muitas vezes a base de cálculo, ou seja, remuneração, não era exatamente aquela que o seu cliente te falou. Às vezes ele era um comissionista, diz para você que ganhava uma média de 10 mil, mas depois que vai calcular, vai ver que a média era 6, então já cai o valor. Tem pedidos que você formula na ação e que você não ganha. Via de regra, as ações trabalhistas contemplam vários pedidos. Alguns você ganha, outros você não ganha. Isso também tem que ser deixado muito claro para o cliente. Você não pode garantir o resultado da ação, mas sim garantir que você vai se empenhar e utilizar todo o seu conhecimento técnico e a sua experiência para que ele, cliente, tenha o melhor resultado possível da ação, mas garantir que ele vai ganhar a ação, isso você não pode. Então, dificilmente o cálculo inicial que você faz vai bater com o cálculo final que o cliente vai receber. Então isso tem que ser deixado muito claro para o cliente. Por quê? Porque muitas vezes você fica anos tendo uma boa relação com o cliente, uma excelente relação com o cliente, e ela se desgasta totalmente no final do processo, quando o processo é calculado. E isso tirante todo o problema da demora no trâmite das execuções, que não são culpa nossa, não são problema nosso, mas na própria estrutura do Poder Judiciário, que faz com que as execuções sejam morosas. Então a fase de execução é um horror de qualquer advogado trabalhista. Para mim é a pior que existe. Então a dica de ouro de hoje é essa, gente. Sempre que você for fazer um cálculo para o cliente, deixe sempre muito bem alertado o cliente que aquele valor pode não bater com o valor final. Tá legal? Se gostarem do vídeo, deixem um joinha, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber notificações de novos vídeos e deixem aqui os seus comentários, que a gente gosta bastante. Aquele abraço e até o próximo vídeo.